Ronaldo Costa Couto, jornalista, historiador, economista, foi ministro do governo Sarney e escreveu esse maravilhoso livro, História Indiscreta da Ditadura e da Abertura, Brasil, 1964-1985, onde ele aqui discorre desde o início, um pouco antes do golpe militar, até 1985. Esse livro tem várias passagens e eu separei pelo menos algumas. Inicia ele falando sobre a questão do Darcy Ribeiro, que era tido na época o aliado e fazia parte do governo João Goulart, era como um radical, mas aqui ele explica de forma pormenorizada que o Darcy Ribeiro foi radicalmente contra o discurso que o João Goulart iria fazer no famoso discurso no Automóvel Clube do Brasil. Depois ainda também fala sobre a questão do Tancredo, que dissuadiu, ou tentou, mas não conseguiu, né, impedir que o Jango fizesse esse discurso. Disse Tancredo: Jango, o discurso está muito bom, mas você pode ser deposto lá mesmo. Os militares aceitam até comunismo, segundo Tancredo. O que não aceita em nenhum regime é a indisciplina. O Jango não aceitou. Aqui, na questão do 31 de março, quando o general Mourão desceu com as suas tropas de Minas Gerais, Castelo Branco, desesperado, liga para ele. No final da tarde, 31 de março, o general Castelo Branco fala por telefone de João Mourão. Tenta convencê-lo a voltar com as tropas, mas não consegue, porque naquele momento o Castelo ainda achava que não era o momento para fazer a revolução. Mais uma frase interessante aqui do Castelo, quando ele assumiu, uma observação muito interessante. O presidente Castelo, impressionado com as informações sobre a crise econômica, declara: eu não sou presidente, sou o síndico de uma massa falida. Assim que ele entendeu como ele pegou o Brasil pós-Jango. Depois ele fala da questão sobre o Roberto Campos, a linha dura, como foi todas essas sucessões e como se deu tudo isso. Um episódio muito interessante, conhecido por muito, o caso Lacerda, que foi um grande apoiador da Revolução ou do golpe de 64, dependendo como cada um imagina, né? Mas depois foi defenestrado pelos militares. Diz assim: no dia 30 de dezembro de 68, caçam por 10 anos os direitos políticos do ex-governador e ex-aliado Carlos Lacerda, idealizador da frustrada Frente Ampla, preso há alguns dias. E aí o Lacerda resolve fazer greve de fome na prisão. Assim. Eis o episódio ilustrativo da ambiência política dominante na época. Lacerda foi preso em sua casa no Rio de Janeiro na noite de 14 de dezembro e levado para o regimento Caetano de Faria. Para protestar, resolveu fazer greve de fome. Depois de vários dias sem comer, foi dissuadido por argumento do irmão, Maurício. Depois de dizer que a imprensa não estava noticiando o fato e que as pessoas estavam tranquilas e despreocupadas na cidade, sob um sol maravilhoso, praias cheias, o irmão concluiu: você vai morrer estupidamente. Você quer fazer Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves. Aí o Lacerda desistiu de fazer a greve de fome na prisão. Sobre a questão econômica do regime militar, uma observação do general Leônidas Pires Gonçalves. Podem falar o que quiserem da Revolução, mas todo o programa econômico e financeiro nós entregamos aos ditos sábios da Escritura. Bulhões, Roberto Campos, Delfim Neto, etc. Você nunca viu um general metido nisso. Nós tivemos esse juízo. E se a coisa não saiu melhor, não foi porque nós nos intrometemos onde não devíamos. Sempre escolhemos os sábios da Escritura, no que diz respeito à questão da economia. Aqui, uma entrevista muito interessante com Lula, mas Lula faz uma observação que a maioria das pessoas conhece, né? Dizia o Lula na época: se houvesse eleições, o Médici ganhava. Era o momento do boom econômico, né? Do milagre econômico brasileiro, né? Sobre a questão da abertura, diz o autor: paradoxalmente é o mais autoritário, marcial, formal e reservado dos 5 presidentes do ciclo militar quem comanda a desmontagem do regime ditatorial. Ernesto Geisel governa com a abertura em uma das mãos e o AI-5 na outra, a flor e o chicote. E ainda
O Mário Henrique Simonsen, ministro da Fazenda de Geisel, é peremptório. A abertura foi feita por um ato ditatorial do general Geisel, imperial. Aqui uma opinião de Geisel sobre Ulisses, o próprio do Geisel. Nunca construiu nada, na minha opinião. Sempre fez demagogia, só politicagem, mas jamais produziu nada. Coitado, já morreu, segundo Geisel. Sempre fez oposição, a não ser quando foi ministro no regime parlamentar de 1961. De concreto, na vida pública, Ulisses fez apenas esse monstrengo que é a Constituição que está aí. Essa é a opinião que o Geisel tinha sobre Ulisses. E a opinião que o Geisel tinha sobre a questão da censura é o seguinte, muito interessante. Se você tem um instrumento que permite caçar deputados, aparece um bestalhão, faz um discurso impertinente e começam as pressões para caçá-lo. O discurso não teve importância, mas se você não caça, é fraco. E se você caça, fez isso porque foi pressionado e, portanto, também é fraco. Segundo lugar. Todos sabem que o momento mais complicado do governo Geisel foi quando ele demitiu o general Silvio Frota. E aqui, rapidamente, não tem como não falar sobre essa situação. Já exonerado de fato, o general Frota voltou ao Ministério do Exército. Eis a versão de seu secretário-geral, o general Enio dos Santos Pinheiro, sobre o que aconteceu em seguida. Fiquei o dia inteiro com ele. Eu era secretário-geral do Exército, mas no Ministério tudo era silêncio. Todos esperavam a voz do ministro. Foi o único dia durante todo esse período militar em que pensei que poderia haver no Brasil uma revolução sangrenta, feroz e com mortes. Por muito pouco não aconteceu. Foi Deus quem não deixou. E quem foi o homem que não deixou isso acontecer? Foi o general Frota. Se o Frota tivesse algum vestígio de ambição, seria uma coisa terrível. Todas as forças estavam divididas. Havia blindados no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas no Palácio não tinha ninguém. Todas as tropas de Brasília estavam com o Frota e foram se apresentar ao ministro para saber o que fazer. E quem estava com o presidente? Ninguém, somente um batalhão de Cristalina que tinha incorporado naquele dia e não sabia nem atirar. Então, momento muito complicado esse, que quase segundo o general teve uma guerra, um banho de sangue. Aqui uma opinião interessante, aqui chegando na questão do Figueiredo, o que Figueiredo pensava do bruxo, do Golbery do Couto Silva. Dizia o Figueiredo sobre o Golbery. O general Golbery era um visionário. Ele dava um bom fuxé. Ele inventava coisas, imaginava coisas, contava pra gente, deixava passar vários dias, depois tornava a falar, para ver se a gente repetia igualzinho. Ele era maquiavélico, sabe? Ele pensava que só ele era inteligente. De fato, era um homem inteligente. Era, mas se alguma coisa ele não deveria ter sido, era oficial das Forças Armadas. Ele poderia ser um grande professor de matemática, um grande professor da economia política, podia ter sido um grande professor de muitas coisas. Mas oficial do Exército ele não era. Ele não tinha amor à carreira militar. Ele era um estudioso de tudo, mas, como estudioso de tudo, ele não aprende nada. Aprende um pouquinho de cada coisa. Essa era a opinião do Figueiredo sobre o Golbery. E aqui uma opinião do Ulisses também sobre Tancredo. Tancredo era um sábio, dizia Ulisses. Sabia conversar, sabia ler, sabia rezar, sabia comer, sabia beber, sabia rir, sabia ironizar, sabia não ter medo, sabia ser senil para amigos amargurados, sabia ver o mar, ouvir passarinhos, imaginar com o vento, namorar as estrelas. Tancredo também foi um bruxo. Ninguém resistia à sua sedução. Eu amava, admirava e temia Tancredo. Ulisses Guimarães. Aqui um episódio onde o Sarney foi uma reunião do PDS, armado de revólver, muito interessante isso aqui. Sarney conta que foi reunião do PDS, armado com revólver calibre 38 e preparado para tudo. Explica que o momento era decisivo. Os malufistas compareceriam em massa e pressionariam, talvez, além do limite admissível. Mas receberam informação Sarney de que 2 ou 3 deputados do grupo estavam decididos a desrespeitá-lo. Muito interessante também é essa frase do governador Pedro Simão. O ex-governador do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simão, então empossado ministro da Agricultura, conta: o que o doutor Tancredo nem ninguém podia imaginar é que nós chegaríamos ao Palácio do Planalto, depois de lutar a vida inteira pelo restabelecimento da democracia, e que o encontraríamos totalmente vazio, totalmente aberto,
sem um oficial de gabinete, um guarda, absolutamente ninguém. Depois de tanta luta, a gente podia pensar 1 milhão de coisas, menos que o palácio estaria vazio e que o ex-presidente sairia pelos fundos. Então, eu recomendo a todos esse maravilhoso livro, História Discreta da Ditadura e da Abertura Brasil, 1964-1985, Ronaldo Costa Couto.